Para muitos, o início do atual pontificado foi como uma lufada de ar fresco. O Papa Francisco abalou estruturas seculares, questionou ensinamentos considerados imperecíveis, alterou protocolos, às vezes até derrogou o direito canônico ao governar com uma atitude autoritária. Havia temores quanto ao futuro da esposa de Cristo. Desde sua aparição na Loja de São Pedro, Leão XIV quis marcar uma clara ruptura de estilo, apresentando-se com os atributos pontifícios e proferindo um discurso com um viés espiritual em vez de sociológico. Numerosas de suas intervenções subsequentes confirmaram essa impressão. Parecia que a Igreja estava voltando à normalidade. Após 12 anos de tensão e angústia, muitas pessoas, portanto, se calmaram, se relaxaram. Mas eu me pergunto, a tempestade realmente passou? Boa tarde, sou Júlio Loredo, presidente da Tradição Família Propriedade TFP da Itália. Bem-vindos no canal do Instituto Plínio Correa de Oliveira para mais um informe desde Roma sobre os últimos acontecimentos na Igreja. Nos últimos anos do Papa Francisco, a palavra caos foi cada vez mais usada entre os chamados vaticanistas, ou seja, os expertos nas coisas do Vaticano. Caos doutrinário, caos estrutural, caos disciplinar, caos regulatório, etc. Abalada pela tempestade, a fé de muitas pessoas começou então a vacilar. Testemunhamos até muitas apostasias. Hoje, muitas pessoas se perguntam: a tempestade já passou? Posso finalmente me relaxar? Muitas das atitudes do Papa Leão pareceriam indicar, se não o fim, pelo menos um apaziguamento da tempestade. Nós ouvimos há poucos dias atrás, enquanto carregava o Santíssimo Sacramento na festa do Corpus Christi, a pé e perfeitamente vestido no terrível calor romano. Uma visão de outros tempos que despertou, e com razão, entusiasmo. Especialmente quando comparado à pouca atenção demonstrada por esta solenidade nos anos anteriores. Nós ouvimos falando aos bispos reunidos em Roma para o seu jubileu, quando os convidou à prudência pastoral, à pobreza e à perfeita continência no celibato, diz o Papa Leão XIV. Juntamente com a pobreza real, o bispo vive também aquela forma de pobreza que é o celibato e a virgindade pelo reino de Deus. Não se trata apenas de ser celibatário, mas de praticar a castidade de coração e de conduta, vivendo assim o seguimento de Cristo e oferecendo a todos a verdadeira imagem da Igreja, santa e casta nos membros como na cabeça. Palavras encorajadoras, digo eu, que infelizmente não ouvíamos há muito tempo. Este discurso, entre outras coisas, tem sido interpretado pelos vaticanistas como um duro golpe para os membros do Sínodo alemão, como relata o jornalista Matteo Mazzuzzi no diário La Verità. Vimos-lo receber os membros da Ordem Soberana e Militar de Malta, em uniforme de gala e com protocolo de chefe de Estado, rompendo assim com o miserabilismo que caracterizara o pontificado anterior. Vimos-lo reiterar durante o Jubileu das Famílias que, e cito, o matrimônio não é um ideal, mas o cânone do verdadeiro amor entre homem e mulher, amor total, fiel e fecundo, contradizendo assim frontalmente a ideologia LGBT. Vimos-lo recordar durante o Jubileu dos Governantes o valor da lei natural, diz ele, universalmente válida, para além e acima de outras crenças de natureza mais questionável. Com Leão XIV, após anos de esquecimento, a lei natural finalmente retorna, exulta o conhecido filósofo Stefano Fontana.
Poderíamos continuar assim por muito tempo, simplesmente listando os gestos, palavras e atos do Papa Leão nesse sentido. Pouco a pouco, Leão XIV restaura a ordem e a confusão, afirmando, rectificando, corrigindo quando necessário, escreve a conhecida intelectual católica Jean Smith, e continua. Isso mostra, acima de tudo, que, quaisquer que sejam as nossas preocupações, a nossa impaciência, os nossos medos, é Deus quem está sempre em ação. É Jesus Cristo quem segura o leme da sua igreja, como ele prometeu, mesmo quando os tempos parecem mais sombrios. Voltemos então, queridos amigos, à nossa pergunta. A tempestade realmente passou? A crise na igreja realmente acabou? Podemos, portanto, baixar a guarda e dormir? A pergunta não é fácil e a resposta exigiria muito mais espaço do que temos disponível. Uma primeira pergunta é: em que consiste esta tempestade? Quer dizer, esta crise que assola nossa Santa Madre Igreja? Quando começou esta crise? Quais são as suas características? Para quem estuda a história da Igreja, a resposta é óbvia. A crise não começou com a eleição do Papa Francisco em 2013, nem com o Concílio Vaticano II na década de 1960. Suas raízes têm pelo menos 2 séculos, como documenta meu livro Teologia da Libertação, publicado em 2014, e que você pode comprar online. Portanto, não será retornando ao 2012 ou mesmo à década de 1950, ou seja, a ir imediatamente preconciliar que a tempesta se dissipará. Há um mundo inteiro que deve ser reconstruído desde os fundamentos, disse o Papa Pio XII em 1952. Um mundo, portanto, e não apenas a Igreja. A crise na Igreja anda de mãos dadas com a crise na sociedade, da qual ela é um reflexo. Uma não será resolvida se simultaneamente se resolva a outra. É necessária uma conversão profunda e total, que não seja apenas retornar ao caminho certo, mas abandonar decisivamente os caminhos errados que nos levaram à atual situação de crise. Bem-vindo, portanto, qualquer gesto que vise trazer a Igreja de volta à normalidade, isto é, a centralidade de nosso Senhor Jesus Cristo, como disse o Papa Leão em seu discurso inaugural. É nosso dever acolhê-lo, louvá-lo, encorajá-lo, difundi-lo. É nosso dever, em particular, rezar para que esses gestos se multipliquem, produzindo bons frutos e aproximando os fiéis daquela conversão profunda e total que só ela colocará a Igreja de volta no caminho certo. Junto com a calma recém-descoberta, porém, não faltam sinais de apreensão. Há muitos anos que faltam as condenações, e pelo menos as censuras de teses errôneas ou heréticas em muitas faculdades teológicas e filosóficas católicas, em muitos seminários, em muitos púlpitos. Muitos padres, especialmente os que têm mais de 60 anos, absorveram como se fosse um dogma o slogan de que na Igreja tudo tem que mudar. E como temos visto, muitas dessas mudanças têm dado frutos venenosos e péssimos. Ora, muitos destes padres detêm o poder na Igreja, nas dioceses e até no episcopado. Nem todo pode mudar de um dia para outro, ou nem mesmo de um mês para outro. Séculos de revolução não passarão tão facilmente. Devemos dar tempo ao tempo. O que tudo isto significa? Que há muito, mas muito a fazer ainda. A tempestade, infelizmente, não acabou. Seja como for, cabe a nós demonstrar alegria, gratidão e, sobretudo, esperança que sentimos ao ver que, em meio ao fogo que assola a Igreja de Deus, este alívio chega como um jato de água fresca. Sei que alguns irmãos na fé se abstêm de demonstrar sentimentos semelhantes.
especialmente porque julgam que um único jato d'água é insuficiente para apagar um incêndio inteiro. Eu também penso que um único jato d'água não apaga este incêndio, mas isso não me impede de acolhê-lo como um alívio, especialmente porque não podemos provar que esse jato de água será o único. Os gestos de Papa Leão XIV, visando normalizar a vida da Igreja, não surgiram mais ou menos inesperadamente? Isso não nos convida a ter esperança que outros sigam o mesmo caminho? E nós nos vemos, queridos amigos, a próxima semana, sempre aqui no canal do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, para mais um informe diretamente desde Roma sobre os últimos acontecimentos na Igreja. Arrivederci. Chegamos ao final deste vídeo e eu gostaria de convidá-lo a fazer parte do Grupo Articulação Brasil. O link para o Grupo Articulação Brasil está aqui embaixo, na descrição deste vídeo, logo abaixo do título. Se você gosta dos temas que nós tratamos e quer dar um passo a mais na defesa do Brasil e da civilização cristã, o Grupo Articulação Brasil é para você. Aqui ao meu lado começam a aparecer alguns vídeos recomendados. Depois dê uma olhada nesses vídeos. Não se esqueça de compartilhar também esse vídeo de hoje e deixar os seus comentários. Eles são muito importantes para nós. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima.